no que refere aos homens. Mas na medida em que cada vez mais as mulheres ocupam o seu lugar na sociedade, ocupam postos de trabalho, a tendência é que esse volume seja aumentado também para as mulheres. Cerca de 2 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras acima de 60 anos, ou 9,1% da população idosa, não teve nenhum provimento em 2008. E as mulheres são que pagam o maior preço desse processo. 85% desse contingente era do sexo feminino. Esta proporção diminuiu bastante. Em 1988, chegava a quase 30%. Também as mulheres nesse contingente fazia a grande maioria. E a proporção de idosos vivendo em famílias pobres foi reduzida de quase 30% para 8,5%. Sem dúvida alguma, não só a Constituição, mas esses últimos anos de governo, houve um investimento muito grande do Estado brasileiro para que houvesse a ampliação da cobertura da Seguridade Social e, principalmente, um suporte para aquelas pessoas mais pobres. Envelhecer não é um problema. Certamente, todos que aqui fizeram as suas falas colocaram. Mas envelhecer na miséria e na pobreza se torna um grande problema para quem envelhece e também para quem atende nos serviços de saúde pelos agravos decorrentes da miséria. Quase 38% dos homens e quase 15% das mulheres acima de 60 anos estavam no mercado de trabalho em 2008. Nós sabemos que quanto mais a possibilidade de envelhecer com saúde acontece, maior é a probabilidade dessas pessoas continuarem no seu emprego, no seu trabalho, desde que esse trabalho permita as condições adequadas à própria senescência, as limitações próprias da idade. Taxa de atividade feminina idosa aumentou de quase 11% para 14%, de 88 a 2008. E esse foi provavelmente o efeito de coorte ou reflexo da entrada de grandes contingentes de mulheres no mercado de trabalho em passado recente. E aí uma agenda importante nesse processo, se quermos falar de um envelhecimento ativo. Cada vez mais a necessidade de organizar nos locais de trabalho agenciamentos para a saúde da trabalhadora, seja do ponto de vista da tranquilidade que ela tem de planejar os seus filhos e ter possibilidade de uma licença maternidade ampliada. No país, nós aprovamos ano passado uma licença maternidade de 4 para 6 meses. Ampliou-se essa perspectiva e isso já é válido para as empresas públicas e para o setor privado. Aquelas empresas que fizerem adesão às empresas cidadã, que é o nome do programa, ela terá isenção, terá um reembolso por parte do Instituto Nacional de Seguridade Social nesses 2 meses que permite a mulher ficar em casa e fazer todo o seu processo de amamentação. Ampliação, sem dúvida nenhuma, dos benefícios da Previdência Social foi o que mais contribuiu, o componente que mais contribuiu para a redução da pobreza. Ainda assim, 2,5 milhões de pessoas acima de 60 anos viviam em situação de pobreza e mais da metade desse contingente estava concentrada na região Nordeste, que é a região mais pobre do nosso país. Dentro da Seguridade Social há um benefício que é direito de pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que têm capacidade para a vida independente, para o trabalho, em situação de extrema pobreza. Eles recebem, uma vez cadastrados, recebem o valor de um salário mínimo, que hoje gira em torno de, em dólar, dá em torno de 220 dólares, quase 500 reais. Esse benefício de prestação continuada é uma forma de retirar da linha de pobreza essas pessoas que até então estavam abaixo da linha de pobreza. Atendeu em dezembro de 2007 2,7 milhões de pessoas idosas e com deficiência. Desses, 1.300.000 pessoas tinham 60 anos ou mais.
é a evolução da prestação desses benefícios, e há uma curva ascendente dessas pessoas que estavam há um tempo no mercado de trabalho informal, não contribuíram para a Previdência Social e, ao envelhecerem, ao se tornarem idosos, não têm recurso nenhum de sobrevivência. O céu é o limite é uma pergunta que todos os países têm feito em torno da reforma da sua Seguridade Social. O Brasil não é diferente, as despesas previdenciárias têm aumentado, e é importante notar que cada vez mais que se fala em reforma previdenciária, pelo menos no país, e nós no Conselho Nacional de Direitos do Idoso temos reforçado isso, qualquer retirada dos direitos das pessoas idosas afetarão não só os indivíduos, mas as suas famílias, que muitas das famílias dependem desse recurso para a sua sobrevivência. E aí, é uma pergunta que foi feita nos Estados Unidos, perguntou-se para as pessoas: você acredita em disco voador, ou você acredita em disco voador e você acredita que o seguro social ainda existirá quando você se aposentar? Parece que está mais fácil, no contexto atual, acreditar em disco voador do que acreditar que efetivamente a Seguridade Social irá manter os patamares aos quais hoje vem se colocando. Contexto da saúde no país, isso aqui é um quadro de 2003, da percentual de internações por causa. Principal causa de internação, parto normal. Os partos, no país, a assistência ao parto tem sido em torno de 98% hospitalar. São poucos os partos domiciliares. Pneumonias ocupa o segundo lugar, partos cirúrgicos, enteroinfecções e depois vem insuficiências cardíacas. Significa dizer que nós temos uma situação epidemiológica de uma dupla carga de doença, com predominância relativa das doenças crônicas, o que coloca para a gestão e organização dos serviços um desafio, ao mesmo tempo que atendemos um contingente muito grande de crianças, de jovens, que têm questões de intervenções em situações agudas. Ao mesmo tempo, temos que capacitar a nossa rede, os nossos profissionais, para entender que as intervenções em situações agudas, elas não resultam em cuidado quando se faz intervenções em situações de crônicas. Essa é uma importante agenda, não só dos serviços, mas principalmente das universidades. Perda de anos de vida saudáveis em países selecionados, também de 2003, mostrando o Brasil numa posição bastante preocupante. Para os homens, 13,5%, 13,5 anos de perda de vidas saudáveis e 11,1% para as mulheres. E a probabilidade de não atingir os 65 anos, projeção percentual para 2003, também é preocupante, 21% para as mulheres e 35,8% para os homens. Esses dados, mais do que números, significam um aumento do sofrimento humano, tanto para aqueles que padecem da doença, quanto para seus familiares e, consequentemente, para a sociedade, de forma geral. E aqui, novamente, a agenda dos cuidadores familiares se coloca: menos filhos, menos filhas, menos possibilidades a família tem de cuidar do seu próprio familiar. Portanto, os cuidadores, sejam eles pagos pela própria família, sejam eles integrados no sistema de saúde como uma estratégia de fazer com que as pessoas com graves dependências, com incapacidades, possam ter um cuidado rotineiro, está definitivamente colocada na agenda. Mas há um componente econômico também, há uma redução da riqueza, uma vez que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar e pode requerer atendimento integral por parte de outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, a cada 3 pessoas diabéticas, uma morre com menos de 50 anos de idade no Brasil. E aumento de despesas da saúde e previdência com casos de morte prematura e invalidez temporária ou permanente. Há um tempo atrás, falar em pessoas mais velhas, do ponto de vista da saúde, para os gestores, principalmente dos municípios, dos